Prepare seu coração, pois, como prometi no episódio anterior, a história é triste. Hoje eu vou falar de um menino travesso que foi duramente castigado por um professor impiedoso por uma falta pequena que poderia ter sido resolvida de outra forma. Eu sou Clotilde Tavares e esta é a segunda temporada do podcast Romanceiro Vivo, cujo tema é o romance tradicional cantado. Se você não sabe o que é isso, corre lá para o primeiro episódio da primeira temporada e aproveita e ouve o resto dos episódios. É muito legal e você chega aqui já sabendo em detalhe do que se trata. Mas, grosso modo, podemos dizer que o romance é um poema musical cantado, de autoria anônima, que apareceu na segunda metade da Idade Média. Tem como tema diversos assuntos, desde as aventuras de cavaleiros e guerreiros, casos de amor da nobreza, lutas entre cristãos e mouros, histórias de antigas aventuras marítimas, histórias de santos e também histórias de gente comum, de amores e de aventuras da gente do povo. Como esses romances, que eram comuns em Espanha e Portugal, chegaram ao Brasil? Não há dúvida de que essas histórias, esses romances, bem como todo o corpo de tradições orais de matriz ibérica, chegaram até nós no bojo das caravelas, na memória daqueles primeiros europeus que aqui aportaram. Com eles vieram os romances, decorados, memorizados, inteiros ou trechos deles. As cantigas os faziam lembrar da terra natal, da sua aldeia, das guerras, das lutas, do cotidiano doméstico, das mães, das irmãs, das namoradas. Quando começaram a chegar as mulheres, esse manancial de histórias se avolumou e a tradição feminina de perpetuação da memória se restabeleceu. E assim se propagaram hábitos, costumes, maneiras de ser, se reproduziram na descrição das paisagens, antes ibérica, mas novos elementos foram sendo acrescentados que só existiam na então chamada Terra de Santa Cruz. Permaneceram os antigos elementos, árabes, negros e castelhanos, mas os romances, contados e recontados, foram recebendo a tinta vermelha da terra Brasil, com seus mitos indígenas e tradições africanas. Segundo Cascudo, este é um momento ímpar em que a cultura de dois mundos se comunica. Muitas histórias desapareceram nesse processo. Outras o atravessaram incólumes, mas a interpolação ocorreu entre enredos e melodias. Foram surgindo os romances com temas ligados à pecuária, à criação de gado, celebrando a aventura de vaqueiros corajosos e de touros indomáveis, barbatões desafiadores da coragem dos seus caçadores, e também a vida aventurosa dos cangaceiros e outros famosos bandoleiros do sertão. O romance genuinamente brasileiro não tem aquele tom palaciano do romance de origem ibérica, com suas infantas e princesas, condes, nobres e cavaleiros que excitam tanto a nossa fantasia. Mas a presença da nossa realidade nos versos também deixa a gente com uma certa curiosidade. E nos faz imaginar também como seria o nosso passado. E mais interessante ainda, como as pessoas do passado, criadoras dos romances, viam e interpretavam a realidade que os cercava. Talvez, quem sabe, poderemos ter uma terceira temporada deste podcast somente com romances brasileiros. O romance do qual vou falar agora é Antonino e o Pavão, profundamente gravado na minha cabeça, desde a infância. Este romance me traz como se estivesse na minha frente a voz de titia, Adisa Santa Cruz Quirino,
e o rangido da rede na qual ela balançava meu irmão mais novo, o hoje escritor Braulio Tavares. Foge completamente aos temas que você já conheceu até agora, e por muito tempo eu pensei que fosse um romance de origem brasileira, mas a leitura dos pesquisadores, em especial a professora Idelete Musar, me mostrou que o romance foi registrado pela primeira vez em Portugal em 1933. Isso quer dizer que não se trata de um romance medieval, como a maioria dos que apresento aqui. É uma obra de disseminação recente, mas conserva o seu caráter tradicional, no sentido de estar sujeito a modificações no texto e na melodia, e isso ocorre no processo da transmissão de pessoa a pessoa. No Brasil, ele passa a ser conhecido no final da década de 1940. A pesquisa feita na Paraíba pela autora deu conta da recolha de 33 versões entre 1983 e 1985. Esse romance se tornou tão popular na transmissão oral que foi versada em forma de cordel, com o título A História de Antonino e o Pavão do Professor, um folheto de 16 páginas com a xilogravura na capa, mostrando um pavão perseguindo uma criança. É da autoria de Silvino Pereira da Silva. Repito, o folheto de cordel é que é baseado no romance, que já era difundido há tempos pela tradição oral. Quanto ao enredo, Antonino é um menino que acidentalmente mata o pavão do professor. Conta ao pai, que procura o mestre para fazer o pagamento, mas o mestre não quer aceitar. Diz que está tudo bem e que mande o menino no outro dia para a escola. Antonino não quer ir, teme o mestre, que é muito rigoroso. Despede-se dos pais, diz que vai morrer, mas a si mesmo segue para a escola, onde o mestre o aprisiona e mata. O pai espera o menino até tarde. Os colegas dizem que ele ficou preso e o homem irado pega uma arma, dirige-se à casa do professor e ali o mata. Não só ele, mas toda a família, incluindo os empregados e os animais domésticos. Em algumas versões, o pai depois se suicida. Se você agora está tomado por um justo sentimento de indignação diante de tanta violência, peço que lembre, primeiro, de que esses romances tinham também objetivos didáticos e formativos. Segundo, que é uma obra de ficção, onde ninguém matou ninguém de verdade. E terceiro, que as versões mudam de narrador para narrador, havendo alguns em que ninguém morre, exceto o pavão, coitado. Esse morre em todas. Na versão que eu ouvia quando criança, titia parava de cantar antes que acontecessem as mortes. E somente na vida adulta, pesquisando o tema, foi que eu descobri que o poema terminava com essa mortandade toda. Finalmente, nestes dias dessa nossa década de 2020, o noticiário da TV traz cenas bem mais sangrentas do que essa. E o que é pior, que acontecem de verdade. Note algumas características do romance, bem presentes nesse. A forma dialogada, onde o ouvinte percebe automaticamente quem está falando, ora o menino, ora o pai, ora o mestre, ora o narrador. O poema em redondilha maior, com rimas fáceis e consoantes. Lembre-se de que o habitual é a rima toante. Para recordar, ou se não sabe o que é isso, para saber, veja o episódio 3 da primeira temporada. Agora, duas coisas curiosas da minha experiência pessoal. Apesar de todas as versões do poema que eu vi na literatura e no trabalho dos pesquisadores, referindo-se ao menino com o nome de Antonino,
minha tia usava o nome Toinho. E é assim que eu vou cantar, porque foi assim que eu aprendi. Mas de onde saiu isso? Por que ela usava Toinho em vez de Antonino? Depois de muito pensar, eu levanto a hipótese de que na juventude ela cantava o romance para o irmão mais novo dela, meu tio Toinho, o caçula, mais novo do que ela, 15 anos. Ah, mas tudo isso é apenas conjectura, uma vez que essas pessoas citadas aqui já se perderam na bruma do tempo, não fazem mais parte desta realidade. Ficaram as histórias, ficou o canto, ficaram os romances, tudo banhado por uma névoa de nostalgia e de saudade. Então, vamos ao canto? Toinho tava brincando quando o pavão avoou. Atirou uma pedrinha, bateu no pavão e matou. Atirou uma pedrinha, bateu no pavão e matou. O mestre saiu pra fora com 4 pedras na mão. Você vai me pagar a morte do meu pavão. Você vai me pagar a morte do meu pavão. Papai, mamãe, licença queiram me dar. Matei o pavão do mestre, precisa o senhor pagar. Matei o pavão do mestre, precisa o senhor pagar. Boa tarde, senhor mestre, como vai, como passou? Eu vim pagar o pavão que o meu Toinho matou. Eu vim pagar o pavão que o meu Toinho matou. Volte para casa, não precisa me pagar. E diga a Toinho que amanhã vem estudar. E diga a Toinho que amanhã vem estudar. Toinho, meu filho, o mestre mandou chamar. Papai, eu não vou lá não, que o mestre quer me matar. Papai, eu não vou lá não, que o mestre quer me matar. Bom dia, senhor mestre, bom dia, senhor ladrão. Só quero que me pague a morte do meu pavão. Só quero que me pague a morte do meu pavão. Seu mestre, não me mate, não me faça ingratidão. Tenho 50 mil réis pra pagar o seu pavão. Tenho 50 mil réis pra pagar o seu pavão. Pegou-o pelo braço, botou lá na camarinha. Que sorte essa minha, que meu pai não adivinha. Que sorte essa minha, que meu pai não adivinha. Papai de minha alma, mamãe do meu coração, o mestre faz comigo o que eu fiz com o pavão. O mestre faz comigo o que eu fiz com o pavão. Já era 1 hora, bem perto de 2 horas. Todo menino passava e Toinho até agora. Todo menino passava e Toinho até agora. Meninos que vêm da aula, deem notícias de Toinho. Toinho ficou preso com coração pequenininho. Toinho ficou preso com coração pequenininho. Desgraçado, infeliz, miserável, sem ação. Mataste o meu Toinho, corda do meu coração. Mataste o meu Toinho, corda do meu coração. O homem matou o mestre com suas armas na mão. Matou mulher e menino, a criada e a criação. Matou mulher e menino, a criada e a criação. Neste episódio, eu mesma pesquisei, roteirizei, apresentei e cantei.
Caio Padilha me acompanhou na rabeca. Paulo de Oliveira pilotou a ilha de edição. E o que temos para o próximo? Voltamos ao medievo, com um romance que os pesquisadores dizem que é inspirado numa história antiga que aconteceu talvez de verdade e que se refere ao estranho costume de um rei da Escócia. Me acompanha? Até a próxima semana, então.